Olhe para mim, a maioria das pessoas não escolhe um parceiro. Ela é escolhida pela ansiedade, ela é escolhida pela carência, ela é escolhida até pelo algoritmo, ela é escolhida pela comparação. Depois chama isso de amor. E aí vai dar errado. E essa pessoa vai falar: hoje em dia tá impossível, né? Já viu aquela frase? Tá impossível encontrar homem para namorar hoje em dia. Tá impossível encontrar mulher para namorar hoje em dia. Possivelmente você viu alguma blogueira, algum blogueiro falando sobre isso. E não, hoje em dia tá sim possível, só que você está usando um sistema de escolha totalmente quebrado. Nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas. O que a ciência diz que realmente sustenta um relacionamento bom, não por 2 semanas, mas por anos, porque a sua cabeça e a cabeça de quase todo mundo está realmente bem distorcida para escolher mal, mesmo achando que está escolhendo bem. E já aviso, isso aqui não é vídeo para te acalmar, tá? É vídeo para te acordar, para te despertar. Você não quer amor, tá? Você quer simplesmente alívio e isso destrói simplesmente a sua escolha. Então, começamos pela grande distorção. Você não está escolhendo. Vamos começar com uma verdade simples e cruel. O parceiro ideal não é a pessoa que te dá o pico mais alto, é a pessoa que te dá o sistema mais estável. Só que hoje o mundo treina você para buscar os picos sempre. Pico de atenção, pico de validação, pico de novidade, pico de tensão, pico de ser escolhido. E o seu cérebro aprende rápido que pico é a coisa certa e calma é algo chato. Então, calmaria hoje em dia é algo negativo no relacionamento. Se o seu relacionamento não tem nenhum problema, o seu cérebro começa então a se auto-sabotar. E isso é realmente uma distorção. E por que isso acontece no cérebro? Vou te explicar sem enrolar. O seu cérebro tem um sistema de recompensa que responde muito a duas coisas. Primeiro, a novidade e a recompensa imprevisível. Isso é o padrão de cassino, tá? Não é teoria conspiratória aqui. É psicologia básica de reforço. Quando a recompensa é imprevisível, você fica mais preso. É por isso que feed infinito, notificação, mensagem vai e volta, sumiço e retorno vicia as pessoas. Você chama isso de química, mas muitas vezes isso é uma ansiedade treinada. E aqui já entra a primeira pancada, tá? Se a pessoa te deixa confuso o tempo todo, isso não é misterioso, isso é desregulador. Mas afinal, como a ciência define parceiro ideal? A ciência não fala em alma gêmea, tá? Então, a ciência não é clichê, ela fala em probabilidade. Probabilidade de estabilidade, satisfação, respeito, crescimento, sexualidade saudável, tá? E parceria real no dia a dia. E os melhores modelos científicos do relacionamento deixam uma coisa realmente clara, tá? Um relacionamento bom não é construído só por atração, é construído por adaptação, valores, caráter e reparo. O modelo clássico que organiza isso, muito citado, está em pesquisas de casais, vulnerabilidade, estresse e modelo de adaptação, tá? De Carney e Bradbury. Então, cada pessoa entra com vulnerabilidades, tá? O mundo joga esse estresse, o casal precisa de habilidades de adaptação. Isso significa que parceiro ideal não é o mais perfeito, tá? É o que tem uma estrutura interna para lidar com a vida sem virar um inferno. Química te aproxima, caráter te mantém. Leva essa frase com você, tá? Química te aproxima, caráter te mantém. O erro mais caro do século é confundir intensidade com compatibilidade. Então hoje quase todo mundo avalia assim, tá? Eu senti muito, eu pensei nela o dia todo, eu fiquei ansioso, eu fiquei com medo de perder ela, perder ele, eu fiquei obcecado. Logo isso na cabeça da pessoa, ela vai estar considerando isso como amor, mas não é. Isso pode ser só o seu sistema nervoso dizendo: isso parece estável, então eu vou monitorar sem parar. É o mesmo motivo que faz gente conferir celular igual um fiscal, tá? Ansiedade não é prova de amor. Ansiedade é prova de falta de segurança. E aqui a ciência de apego entra pesado, tá? O apego é o sistema invisível que escolhe por você. Então, a teoria de apego de Eisenhower mostra que muita gente vive em um relacionamento por um modo simplesmente automático. Apego ansioso, que é o medo de perder, busca constante confirmação e hiperleitura de sinais. O apego evitativo
medo de prender, distância, a racionalização e a fuga da intimidade e o apego seguro, que eu não mencionei ainda em nenhum vídeo, é o primeiro vídeo que eu estou mencionando, que é a proximidade sem desespero, autonomia sem frieza e conversa sem teatro. Esse apego seguro, você pode ficar interessado em saber mais sobre ele, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais. Agora presta atenção, tá? O ansioso ou evitativo costuma se atrair muito, tá? Por quê? Porque um ativa o sistema do outro. Então é muito normal você vendo alguém com apego ansioso namorando um que tem apego evitativo, né? Como que é? Exemplo, o cara é muito apegado, manda demais mensagem para a mulher, quer validação, quer atenção, a mulher é mais distante, não dá sinais, e vice-versa, para a mulher também, né? A mulher, ela é muito apegada ao cara, busca essa constante confirmação sempre, fica analisando sinais demais para ver se capta alguma coisa. Então, isso é um padrão que acontece há muito tempo atrás. Não é só desse século, tá? Só que isso intensificou mais ainda. Quem tem apego ansioso acaba namorando quem tem apego evitativo. Exatamente por isso, porque um ativa o sistema do outro, o ansioso sente o evitativo como difícil de ganhar, o evitativo sente o ansioso como muito disponível e depois isso se acaba se sufocando. Isso vira o ciclo, tá? Aproxima, aí vem o medo, depois a distância, perseguição, briga, reconciliação e repete de novo. Aproxima, medo, distância, perseguição, briga, reconciliação e repete de novo. E a pessoa fala, mas é que a gente tem uma conexão muito forte. Fala isso, né? Fala isso com os brilhos nos olhos. Mas não é isso, tá? Você tem um circuito muito forte, tá? Se te ativa demais, isso não é amor, tá? Isso simplesmente é um gatilho. Como você usa isso na prática? Por exemplo, sinais de pessoas emocionalmente seguras. Anota pessoas que você deve buscar como um parceiro, como uma parceira. Mas, se você já é uma pessoa quebrada, não busque essas pessoas que estão emocionalmente seguras, tá? Cuide primeiro da sua saúde, da sua mente, para não atrapalhar a vida do outro, tá? Sinceridade. Não vá azucrinar a vida das pessoas que estão com estabilidade emocional, tá? Mas se você buscou autoconhecimento, sabe como é que você funciona, seus pontos negativos para você evitar ser uma pessoa com apego ansioso ou evitativo, né? Você acha que você já está pronto para começar a buscar um namorado ou uma namorada? Então, anota os sinais que essa pessoa é a pessoa certa para você, tá? Começar, ela é uma pessoa consistente, ela tem uma conversa clara, tá? Ela deixa tudo claro até no primeiro dia no relacionamento. Fala, ó, olha, eu tenho realmente intenção de casar, eu quero ter filhos, eu quero morar em tal cidade. Olha, e muita gente se assusta com isso, tá? E não se deveria, porque a pessoa sincera já no primeiro encontro vai evitar que você perca o seu tempo. E você sendo também essa pessoa clara, tá? A pessoa que você quer namorar, faz bem para os dois lados, tá? A pessoa que também tem respeito e impõe limites também, tá? A pessoa sabe dizer não, tá? Tem um limite que ela não deixa ninguém passar. Isso é uma pessoa realmente indicada para você estar namorando, você vê como namorado ou como namorada. Ela não usa o silêncio como punição, porque como eu falei, ela tem conversa clara. Se essa pessoa está realmente em silêncio, é porque não existe um problema, ela não visualizou um problema. E tudo que ela vê como problema, ela já chega e já deixa claro, olha, tem isso que aconteceu que eu não gostei, tá? Então essa pessoa realmente não usa o silêncio como punição, não transforma tudo em teste, não existe isso de joguinho em quem é realmente maduro para um relacionamento e demonstra interesse sem te deixar refém, tá? Deixa claro, não tem nenhuma vergonha, tá? Olha, eu realmente gosto de você, estou interessado por você. Se você não estiver interessado por mim, beleza, não tem nenhum problema, mas eu quero deixar isso claro para você, tá? E ela se comunica isso. Por quê? Porque ela é bem clara, consistente e coloca respeito e impõe limites, tá? Agora, sinais de pessoa desregulado, tá? Se você for essa pessoa, atenção. E se você viu, se interessou por uma menina, por um menino, quer namorar com essa pessoa, mas vê que essa pessoa é desregulado, anote para você não ter dor de cabeça, tá? É melhor estar só do que estar mal acompanhado. Então, se a pessoa some e aparece como se fosse normal, que vai sentir culpado por pedir realmente o básico, te chama de intenso quando você pede realmente clareza e te dá realmente migalhas, tá? E acha que isso é um banquete. Então, se essa pessoa desregulada faz isso,
não é indicado você entrar nesse relacionamento. Você vai ter dor de cabeça. Se você é essa pessoa, você tem que entender que isso vai atrapalhar você a encontrar um relacionamento e ter relacionamento saudável. O que mais prediz também uma relação boa, tá? E não tem nada a ver com química aqui. Agora eu vou te dar os pilares mais repetidos na ciência de relacionamento, tá? Primeiro, respeito e gentileza, tá? É o comportamento, não é o discurso, não é o eu te amo aqui, é como a pessoa age quando está irritada. John Gottman, pesquisador famoso de casais, mostrou que certos padrões de conflito destroem a relação. O mais mortal é o desprezo, não é briga. Briga todo casal pode ter, tá? É humilhação, é o sarcasmo venenoso, é o nojo, é o senso de superioridade. Se você tem que pisar em ovos, isso aqui não é um romance. Isso é adaptação simplesmente ao medo. Outro sinal que demonstra que é uma relação boa, que é a capacidade de reparo. Todo casal vai ter um atrito que separa os que duram dos que morrem, depois do atrito, exige reparo ou existe simplesmente uma guerra fria. Reparo é admitir erro sem nenhum drama, ajustar a conduta, voltar para o respeito, buscar uma solução. Olha aqui, ó, buscar uma solução. Não remediar, tá? É a solução definitiva. Sem reparo, o relacionamento vira contabilidade de uma mágoa, tá? Então, vamos para a terceira etapa agora para você entender mais coisas, para você saber se é uma relação boa ou não. Tem que ter confiabilidade, tá? Então, essa confiabilidade é quando o discurso bate realmente com a prática, ela condiz com o que ela está falando, a pessoa faz o que fala, ela não muda de personalidade conforme o humor, e isso é muito mais sexy, tá? No longo prazo do que aventura emocional, tá? E quarto é o autocontrole e regulação emocional. A pessoa consegue ficar frustrada sem te destruir, discorda sem te atacar, ela ouve sem virar defesa. Isso aqui é ouro. Uma pessoa que tem autocontrole, presta atenção, rapazes e moças aqui. Pessoas desequilibradas, você não vai ter um relacionamento bom, tá? Exemplo, tá? Isso acontece muito. A pessoa nunca cede. Ela sempre tem a razão, sempre. A pessoa nunca está errado. Então é outro exemplo que essa pessoa não tem controle emocional, tá? Eu tenho que mencionar isso. E isso também entra. E um bug, tá? Que você pode ignorar também por atração, achar que é uma atração. Agora entra um pedaço forte da psicologia, que é o traços de personalidade, que é o Big Five, tá? 5 grandes traços, é um dos modelos mais usados na ciência da personalidade, tá? É o neuroticismo, é o conscienciosidade, é a agradabilidade, é a extroversão e a abertura. Sem entrar em aula chata aqui, tá? 2 traços tendem a importar muito para a relação saudável, que é o neuroticismo alto, muito estável emocionalmente, que tende a piorar a satisfação e aumentar conflito. Conscienciosidade mais agradabilidade, que é a responsabilidade e cooperação, tendem a proteger a relação. Isso não significa perfeição. Significa o seguinte: se a pessoa é impulsiva, agressiva, instável e assume responsabilidade, você não vai consertar isso com amor. Você vai sofrer isso com amor. E outra coisa que acontece também, só que agora trazendo mais para esse século, vamos agora para o grande problema moderno da escolha, que é opção demais, que é a pesquisa clássica da escolha, tá? E a ideia também do paradoxo da escolha de Schultz, que mostra um padrão, tá? Quando tem opção demais, as pessoas ficam mais ansiosas, decidem menos, se arrependem mais, valorizam menos a sua escolha, tá? Olha só, está valorizando menos a sua escolha. Você que escolheu o seu parceiro, beleza? Seu parceiro, sua parceira pode ter os defeitos dela, beleza? Então você começa a colocar a sua escolha mais para baixo. Ah, ele não é tão tudo isso não, ela não é tudo isso, vai colocando lá para baixo. E no amor, o que isso vira, né? Que eu falei para você dessas 4 coisas. No amor, isso vira comparação constante, medo de perder algo melhor, relacionamento com o pé na porta e busca infinita por um upgrade. E aqui está a frase que resume o século, tá? Você não quer construir, você quer otimizar. Só que relacionamento não é um produto, tá? E sabe o que acontece quando você tenta tratar gente como um catálogo? Você treina o seu cérebro a descartar as pessoas. Aí quando aparece alguém bom, estável, simples e real,
você acha a pessoa sem graça, olha só. Porque o seu cérebro virou fã de novela. E trazendo outro problema desse século, que é o problema das redes sociais. Você está escolhendo com o olho, não com a vida. Você escolhe o parceiro olhando foto, performance, frase, status e estética. Homens, por exemplo, homens vai olhar qual o tamanho dos seios da mulher, o tamanho da bunda dela, vai olhar se ela tem um rosto bonito, se ela é magra, tá? O homem realmente olha para isso, tá? Ele tende a olhar para isso e admirar mais. A mulher tende a olhar mais por senso, questão mais de segurança, se ele ganha bem, se ele é estável financeiramente. Então esses são os dois lados, né, do homem e da mulher. Estão olhando da maneira errada, estão utilizando as redes sociais para fazer essas escolhas, tá? Então pare de fazer escolhas por foto, por performance, por frases, por status e por estética principalmente. Porque relacionamento na vida real é o quê? É uma rotina, todo mundo tem, é o estresse, é doença, é dinheiro, é família, é defeitos, é limites e também cansaço. Você não casa com uma foto, tá? Você convive com um sistema nervoso. Então o critério certo não é essa pessoa é impressionante, mas o certo é essa pessoa é saudável para eu construir um relacionamento com essa pessoa? Pois bem, agora eu vou mostrar para você como escolher de verdade utilizando um protocolo científico. Agora realmente a parte prática, sem nenhum romantismo e sem nenhum papo bonito. Vamos começar com a regra número 1. Não negocie o básico, tá? O básico tem que ter no relacionamento. Imagina só, você vai comprar um carro e vem sem rodas. Isso deveria ser o básico, né? E muita gente está aceitando voando um carro sem rodas para casa. Então, o básico no relacionamento: respeito, clareza, a pessoa tem que ser clara, reciprocidade, limites e responsabilidade. Se tem alguma desses aqui ausente, então você não entra no relacionamento com essa pessoa. Não namora com essa pessoa, não casa com essa pessoa. Se você negocia isso, você não está amando, você está perdendo permissão para ser tratado realmente mal. Regra 2, observe padrão e não o episódio. Uma pessoa pode ser incrível num dia e péssima no outro dia, tá? O que importa realmente é o padrão. A pergunta simples aqui: quem essa pessoa é quando não está tentando te conquistar? Como ela é normalmente no dia a dia? E vamos então para essa regra 3, que é o teste. O que é mais importante é o limite. Você descobre caráter com limite, não é gritando, tá? É uma firmeza. Exemplo simples de limite é: isso para mim não funciona, eu não aceito esse tipo de fala, se a gente continuar assim, eu não sigo. Deixa claro para a pessoa quando ela passou do limite que você não tolera. A ação te mostra tudo, tá? Se a pessoa é madura e ajusta ou é a pessoa manipuladora e acaba te punindo. E agora você entendeu que só a parte do limite, podemos ir para a regra 4, que é: não decida no pico da emoção, porque esse pico é realmente vício. Então, relacionamento bom se decide no chão. Então, você vai resolver o seu relacionamento depois de um atrito resolvido, depois de uma conversa difícil, depois de ver a pessoa em semana ruim, depois de ver o respeito no desgaste, tá? Então não decida quando você estiver super feliz, depois que você transou com a sua parceira, com a sua namorada, com o seu namorado, não toma decisão, tá? Depois que você tá num jantar super romântico, não decida as coisas quando você tá numa viagem, sei lá, para Europa, para Argentina, qualquer lugar, uma viagem super romântica, não decida aí, tá? Porque isso também é considerado como pico. E após isso, e agora chegamos na regra 5, tá? Que é os 10 critérios que mais importam, tá? Se você quiser uma lista que realmente vale, é essa aqui, tá? Então, a pessoa tem que respeitar quando está irritado, ela tem que ter capacidade de pedir desculpa. Se a pessoa não pede desculpa, anula. A pessoa tem que ter consistência, ela tem que ter clareza, ela não te deixa confuso, tá? De nada. Limites saudáveis, vida compatível, rotina, futuro, energia, filhos, dinheiro também. Responsabilidade emocional, não ter culpa por tudo, tá? Sexualidade compatível, tá? Desejo, respeito, mais conversa, não é só sexo, tá? Não é só... Sexo é muito bom, tá? Mas quando você pensa em sexualidade, não é só sexo, tá? E a amizade real. Então a pessoa tem que gostar da presença, não só o corpo e não é só o status. Se você tá com a pessoa só pelo corpo ou o status daquela pessoa, o seu relacionamento vai ter dor de cabeça. E por último, crescimento. Ambos querem crescer, tá? A pessoa melhora ou repete o mesmo caos, por exemplo. Pois bem, vamos então para a frase que vai salvar muita gente, dá trabalho demais para ter o básico. Isso não é amor, é dependência. Anota aí, não é frase de para-choque de caminhão. Você
está te dando trabalho demais para ter o básico num relacionamento, isso realmente não é amor, isso é uma dependência. Mas e a famosa química? A química importa, tá? Só que a química é porta. É a porta de entrada, não é a casa, tá? A atração pode surgir como compatibilidade real, admiração e segurança. Mas também pode surgir como imprevisibilidade, validação difícil, disputa por atenção, repetição de padrão emocional antigo. Então você está vendo que os pontos negativos também gera química, atração por outra pessoa? Então a pergunta é, não tem química, não senti nada por aquele cara, por aquela moça. Mas perguntar sempre, tá? Essa química me regula ou vai me desregular? Se te regula, isso é muito bom. Se te desregula, cuidado com isso, porque o seu cérebro pode estar chamando amor aquilo que é só tensão, tá? E o que destrói a sua escolha, e você faz isso todo dia. Você vai aprender exatamente isso agora. Você escolhe no momento em que está mais carente. Então a carência não escolhe bem, a carência só quer alívio. Você ignora as red flags porque tem medo de recomeçar. Isso é ego também. Ego não quer perder tempo. Então ele prefere perder anos da vida do que realmente terminar um relacionamento. Terceiro, você tenta ganhar a pessoa como se fosse uma conquista. Conquista alimenta uma dopamina, mas relacionamento alimenta uma rotina. Você precisa ganhar alguém todo dia, se não está num relacionamento. Você está simplesmente num campeonato. E você quer que o outro cure seu vazio. Isso aqui mata qualquer relação. Parceiro aqui não é uma anestesia, tá? Parceiro é parceria, da própria palavra, tá? E como você vai se tornar, então, essa pessoa que escolhe melhor o seu namorado, a sua namorada? É assim, a parte que ninguém quer ouvir. Quem escolhe mal, muitas vezes escolhe mal porque está simplesmente mal. Seu cérebro, sob estresse e carência, busca atalho. Para você escolher bem, você precisa ajustar o seu estado, tá? Precisa ajustar o seu sono, a sua disciplina, a sua rotina, seu foco, a sua saúde mental e o seu propósito. Foque bastante, tá, na sua saúde mental e no seu propósito. Quando você tem vida, você não vai aceitar a migalha. Então, se você chegou até nessa parte do vídeo aqui, você tá com uma menina muito bonita. Ela brilha os olhos de todos os caras quando ela passa na rua. Beleza, tá? Mas eu falei para você no início do vídeo que você não pode medir um relacionamento só por beleza. Beleza é interessante, até. Tem que ter um pouco. Você tem que ter um pouco de desejo, assim, pela pessoa. Mas essa parceira sua, essa namorada, tá te entregando só migalha? Fica negociando sexo com você? Presta atenção em relação ao sexo também. Principalmente mulheres. Mulheres usam o sexo como uma migalha para o homem. O cara faz todo o esforço do mundo para conseguir o sexo. E sexo não deveria ser tratado assim também. Então, se a mulher está usando o sexo como migalha para você, para fazer você correr atrás dela, cuidado. E você também, mulher, menina, moça, presta atenção em relação ao cara. O cara fica usando a autoridade que ele tem, o poder que ele tem, o status financeiro que ele tem para estar te dando somente migalha. Cuidado também. É importante o cara ter segurança, ter condição financeira? Com certeza é, tá? Porque aí entraria outras questões aqui. Aí não vou entrar muito a fundo. Antes de ir para o próximo bloco, quero que você memorize também essa frase, tá? Gente que tem vida não implora por presença. Se você tá com tempo livre demais, tá? Se não tem vida, se não tem problemas, se sua vida tá muito fácil. Eu não sou contra a pessoa ter a vida muito fácil, tá? Meio que você fica confuso aqui no que eu tô falando aqui. A pessoa tem que ter uma vida mesmo, tá? Ela tem que ter as suas obrigações, deveres e também o seu lazer, tá? Então a pessoa que fica em casa o dia todo sem fazer nada, não busca melhoria, não busca ter uma vida melhor, reavalie, tá? E reavalie você também. Se você tá sendo assim, a pessoa que não faz nada, não produz nada, não quer aprender nada, não quer não realmente não tem uma vida, tá simplesmente existindo, acorda, dorme, acorda, come, vê uma série e dorme. Tipo isso. Isso não é vida, tá? Se a sua vida tá assim, isso vai atrapalhar você escolher pessoas para se relacionar, tá? Então, gente que tem vida não implora por presença, tá? E vai aqui um protocolo simples direto para você, tá? Você vai aprender a observar essa pessoa na conversa, na consciência dela, respeito, clareza, interesse real também dela.
Pergunta interna, tá? Pergunte se eu estou em paz ou estou sempre em alerta com essa pessoa. Faço a questão dos limites que eu falei para você, tá? Limites leves, diga não para algo pequeno, veja se a pessoa respeita, veja se tenta te punir e veja se essa pessoa se esforça. E também em conflito, tá? Não é criar briga, é ver como resolve essa diferença real. Opiniões diferentes, agenda diferente, pequena frustração. Quem sabe amar, sabe realmente conversar e analisa a pessoa na vida real, tá? A rotina, a responsabilidade, como trata a família e amigos, como lida com problemas, como fala de ex, sem idolatrar, sem demonizar também isso. E no final, se a pessoa é estável, a pessoa é clara, é respeitosa, aí você investe de verdade, tá? Eu vou fechar então com uma frase que vai te salvar de muita dor. Você não escolhe o parceiro ideal quando está desesperado. Você escolhe quando está realmente inteiro. E se hoje a escolha parece distorcida, é porque o mundo te treinou para escolher com pressa, comparação, dopamina, barata, validação. Mas você não é obrigado a viver assim, tá? Você pode escolher a pessoa com caráter, com clareza, com limite, com paz e com a visão de futuro. Agora eu quero que você faça uma coisa simples. Comenta clareza, se você entendeu que relacionamento bom não é esses picos, é estabilidade com tesão e também respeito, tá? Se você quer a parte 2, onde eu mostro os sinais práticos de alguém ansioso, evitativo e seguro, sem psicologuês aqui, comente então parte 2.